Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche-brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa neste momento mais um programa Unsere Familien aqui na Vale TV, canal 14 da NET, com o apoio dos calçados Wirt de Dois Irmãos. Temos a alegria de ter hoje conosco uma amiga muito especial, minha colega da Alvales, nossa conterrânea, Dona Lídia Kehl, escritora de 89 anos, aqui de Novo Hamburgo. Dona Lídia. Felipe, muito obrigado por este convite. Muito obrigado, quero te agradecer e eu vou falar sobre a minha terra natal, Joaneta, aonde eu nasci, né? E então os meus emigrantes vieram no mesmo navio Sim, por parte da família do seu pai e da sua mãe, né? Então, veio o Pedro Perbian, solteiro, 21 anos de idade, e eles vieram em 20 de maio de 1879. Aí o Pedro Perbian foi para Picada Schneider trabalhar na casa do comerciante Jacob Klein. E lá ele arrumou uma moça e casou com a Margarida Greve. E tiveram uma família numerosa. Outro foi a do meu pai, que foi Johann Lessinger, com a sua esposa, Anna Lichtenthal, com 2 filhos, Michael, com 4 anos, e August, com 1 ano e 8 meses. E seu avô Lessinger trabalhava com esculturas de lápides, né? Com lápides, e a bisavó era costureira, e o local lá ficou com o nome de Lichtenthal, por causa da minha bisavó, que era costureira. Então a vizinhança lá, nós vamos lá na Lichtenthal, quando eles iam na costureira. E no fim, aquela localidade lá ficou com o nome de Lichtenthal até hoje, né? Já faz mais de 100 anos, né, que eles chegaram. E ficou assim com esse nome. Dona Lídia, a senhora nasceu em qual localidade? Joaneta. Então, depois de 45 anos que esses 2 imigrantes vieram para o Brasil, teve um baile de Querpe em Linha Nova, Nova Vila. E não foi que um neto e uma neta, o neto Lessinger e a neta Perbian, se encontraram naquele baile de Querpe. E se gostaram, se amaram e se casaram. Em 25 de fevereiro de 1932. Em Picada Feijão, né, onde é que então morava os Perbian. E então, na semana
depois do casamento, fizeram a mudança, né, para Joaneta. Vocês todos nasceram na Joaneta, porque os pais, então, logo depois de casados, foram da Picada Feijão de mudança a Joaneta. Agora cuida da mudança. Tá, então, o vovô Pervian botou os boi na carroça, botaram a mudança. O que foi a mudança? Foi uma cama de casal, um colchão de palha, de espiga, de milho desfiado, né? Antigamente era assim, e uma coberta de pena de pato, que também os patos eram da família. Então, e um travesseiro era da largura da cama, comprido. E um baú aonde botavam as roupas. Essa era a mudança. Era a mudança. Aí ainda sementes, uma colcha de crochê muito linda que a minha mãe tinha feito, né? Também para botar por cima da cama, né? Então, e mais, não sei se foi mesmo um saco de feijão, de milho, de arroz, de batata inglesa, uma lata grande de panha, né, com charque e linguiça. Para quê? Para eles ter pelo menos um meio ano sustento, né? Comida para comer e semente para plantar. Isso o vovô Pervian se preocupou, né? Quando eles foram morar lá para Joaneta. Então então eles saem lá de Pônatal. Os três em cima da carroça, o vô e o casal, né? Foram até Lichtental. E lá estava uma outra carroça esperando a mudança para levar para Joaneta. Então, eles chegaram lá, botaram a mudança em cima da carroça que estava esperando lá para ir para Joaneta, e daí seguiram para Joaneta, né? Com aquela mudança. Aí, pelo caminho, eles foram já olhando as paisagens, as montanhas, as roças, né? Que os colonos já tinham plantado e coisa. Aí, quando chegaram em Joaneta, a primeira casa, então, que acharam, que encontraram, ou como é que eu vou dizer, passaram, era a Casa de Comércio de Secos e Bolhados de João Kuhn. Opa, parente, primo do meu avô. Sim. E daí passaram um pouquinho adiante, né, pela ponte do rio Cadeia, mas aquela ponte era uma ponte linda, com telhado em cima, né, muito bonita aquela ponte, né. Tá, daí que passaram pela ponte, aí mais um pouquinho adiante tinha a capelinha ou a igrejinha de Joaneta. E no outro lado da capelinha, o outro lado da rua, era o cemitério. Aí mais um pouquinho, era do lado da igreja a casa de Balduino, a casa de comércio de secos e bolhados do Balduino Schmidt. Aí vão mais um pouquinho adiante, né? Passando assim, agora estão na Vila Joaneta, né? Naquela época chamavam até Vila Joaneta. Aí encontram o cartório, que era o João Santer, o que fazia, o escrivão. A subprefeitura, né? E no mesmo lado daí a casa de Schwung Hansen
e uma pequena cadeia no outro lado da casa do João Hansen. Isto era a comunidade de Joaneta. Essa era a comunidade de Joaneta. Mas lá então seus pais residiram, tiveram uma propriedade, trabalhavam como agricultores. Sim. E Daí eles foram mais um pouquinho adiante, aí encontraram um moinho que fazia a farinha de milho, descascava arroz, cevada, do amendoim fazia o óleo para os lampiões, né? Agora, como é que eu vou dizer, nesse moinho eu levei várias vezes milho para fazer farinha, para fazer o nosso pão, né? Sim, vocês plantavam, plantavam, colhíamos e levavam lá para fazer o pão, né? E então, mais um pouco adiante, era um tio meu que morava e logo do lado, mais uns 2 passos ali era a casa onde é que eles foram morar. Não, já chegaram lá, descarregaram as coisas dentro da casa, então a casa era separado da cozinha. Eu já te falei outra vez que cozinha eles tinham. E daí a casa, sim, estava bonita, né, por dentro tudo. Mas a cozinha, a minha mãe se decepcionou. E eu me lembro ainda dessa cozinha. Porque era de chão batido, fazia um fogo no chão e penduravam as panelas por cima daquele fogo para fazer o almoço, o café, o chimarrão, né? Então era isso aí, a mudança, né? Da mãe, o pai, até aquela casa. Daí chega o domingo, aí eles vão para a missa. Aí é uma capelinha, uma igrejinha pequena, né? Que foi construída em 1899, né? E a padroeira eles escolheram a Santa Joana Francisca. Né? Santa Joana Francisca de Chantal. Chantal, né? Isso aí. E em homenagem a Johanna Portlander, né? Johanneta Botlander, que era casada com Moraes, que loteou aquelas terras. Que loteou aquelas terras, e fez uma casa lá e estava morando. Eu gostaria de saber que casa será que foi essa, mas certo não existe mais. Eu também assim, agora o cemitério lá eles tiraram, certo? Ela foi também enterrada naquele cemitério. Seria muito interessante se a gente pudesse ver, né? Mas não existe mais, né? Mas a religiosidade era muito presente na vida das pessoas Sim, naquela época. Muito presente, muito presente. Como você disse, aí eles foram à missa. Foram à missa. Assistiram a missa, isso era em 1889. Então era quando foi construído, eu estou agora. Né? Não é agora a mãe, o pai na missa, é quando foi construída a capelinha. Aí o padre lá era o Pedro Gaspar. Ele era um padre jesuíta. E depois, em 1931, aí o bispo Dom João Becker
como é que eu vou dizer, nomeou, eu ia dizer agora, às vezes me escapa as palavras, o padre Spengler, José Balduino Spengler, de vicário e fez paróquia, Joaneta, em 31. Até 31 era a capelinha, E depois, então, aí se tornou paróquia, né? E o padre José Balduino Spengler era o primeiro vicário de lá, né? E nessa capelinha eu fui batizada em 1932. E em 39, daí o padre Spengler propôs para os paroquianos construir uma nova igreja em Joaneta. Aí, começaram a construir a igreja. E quando ela estava já com o telhado em cima, o meu pai ajudava, quando estava o telhado em cima, veio em outubro um ciclone e derrubou tudo. Aí os paroquianos ficaram muito chateados, muito tristes. Mandaram o construtor, que era de Hamburgo Velho, Hans Fraunhofer, embora eles não queriam mais saber, ficaram muito revoltados, porque eles acharam que era o construtor o culpado, mas era o temporal, né? Não, né? Mas tá. E o pai trabalhava nessa igreja, né, na primeira. E eu levava comida para ele, todos os dias, né? Eu tinha uns 6, 7 anos. Aí a mãe fazia comida, botava num peçoelo, parece que chamam, saco, sei lá. E em cima do cavalinho, era um cavalinho mais velhinho já, Saino era o nome dele, e botava eu também em cima, dava umas palmadinhas no traseiro dele, e ele ia de passinho em passinho até a igreja. E chegando lá na igreja, o pai me tirava do cavalinho, pegava a comida dele, né? Porque num lado era uma panela com feijão, arroz e carne, e no outro lado era uma lata de café com uma caneca, né? Para ele tomar, então, também seu café durante o almoço, né? Assim. E depois, então, que ele tinha almoçado, ele botava o peçoelo de novo em cima do cavalinho, botava eu e de novo umas palminhas no traseiro do cavalinho, e ele ia de novo de passinho até em casa. Eu não me esqueço, né? Eu me lembro eu montando nesse cavalinho, né? E depois, então, aí o temporal tinha derrubado a igreja. Aí o pai também ficou super chateado. Claro, ele trabalhava, ele não era nenhum mestre, alguma coisa lá, ele só mandava, só fazia o que eles mandavam ele fazer, né? Mas ele ficou super chateado também, e daí ele foi junto com o construtor, esse Hans Fraunhofer, para Hamburgo Velho. Aí ele ficou trabalhando lá a partir de 40 até 46, que meus pais se mudaram para cá, ele já estava trabalhando aqui em Novo Hamburgo, né? E a mãe com as crianças lá na colônia. Então, daí em 40, aí eu comecei a ir na aula. E como era nesse período a escola? Como eram as aulas? Olha aqui o livro. Então, era assim. Tinha a Segunda Guerra Mundial. Era proibido falar em alemão.
E nós, crianças de colonos, não sabíamos falar nenhuma palavra em português. As professoras eram de São Leopoldo e elas eram muito severas com nós. E não entendia o que elas falavam. Eu sei que ela dizia ali, senta, levanta. Que coloquei na parede, porque Wand é parede em alemão. Aí eu pensava que ela estava falando da parede. Para tu ver, não foi só difícil para mim, foi toda a sala, toda a turma, né? Mas com o tempo, assim, a gente foi estudando, e as palavras que a gente sabia em português, a gente falava em português, porque no recreio as professoras cuidavam muito. Se elas notavam que uma criança estava falando, uma aluna, eles botavam a criança, tiravam todo o recreio e botavam lá dentro, ela tinha que se ajoelhar lá dentro. Não podia falar alemão. Elas eram muito, muito severas. Então a gente ficava assim por ali, sem conversar, sem brincar, porque naquela época as crianças tinham o costume de brincar de roda, né, de esconder, de lex, né, que chamavam. Então não dava para brincar nada, as crianças ficavam sentadas por aí. Claro que ali na igreja que ela tinha, tinha caído, né, essa primeira igreja, então o padre Spengler às vezes botava nós para juntar os pedaços de tijolos, né, e madeiras e botar tudo num monte lá, né. Mas a gente quase não entendia. O padre até sabia assim um pouquinho o português. Aí daí ele mostrava, né, que o outro às vezes já entendia. Foi um ano muito difícil para esses alunos do primeiro ano, né? E uma vez a senhora me contou que nas brincadeiras que vocês faziam, vocês brincavam até de missa. Ah, sim, de comunhão. Cortávamos a banana em rodelinha, essa era a comunhão, e o rapaz era o padre, sim. Nós brincava. E aí fazia como se estivesse fazendo uma missa? Sim, nós rezava, nós cantava que nem uma missa. Tomava comunhão. Que era um pedaço de banana. Isso aí, assim, nós brincávamos. As crianças naquela época brincavam muito, eu brinquei muito, eu acho que por isso eu também sou assim mais alegre, né? A gente, então, claro, não era em dia de semana a gente tinha que trabalhar, ir para a roça ou cuidar dos irmãozinhos, né? Isso sim, né? Eu que era mais velha e o pai não estava em casa, estava em Novo Hamburgo, né? Então eu tinha que ajudar a mãe a criar os meus irmãos, minhas irmãs, né? Mas eram 4 irmãs e um guri depois, né? Mas ele era pequeno ainda. E então e daí, assim, esse brinquedo nós fazíamos. Domingo de tarde nós íamos no Arroio Terra, que eles chamam, pegar peixinhos. Aí, às vezes, uma caía, o outro caía na água do rio, do arroio, ficava molhada. E as mamães na cozinha tomando chimarrão. E quando uma caía na água e se molhava, e agora? A mãe falou para nós não irmos no arroio, porque eles tinham medo que nós íamos cair numa poça e íamos se afogar, né? Uma vez, isso eu nunca esqueço, nós ríamos tanto. Aí uma caiu e ficou a bunda toda molhada, né? E nem sei se posso pode contar falar. essas coisas.
Mas aí a mãe ela reclamou. se parou contra o sol, nós brincando, de esconder, não sei o que, e ela tinha que se parar contra Sim, o sol pra secar, pra chegar em secar casa. a bunda dela, para a mamãe não ver que ela tinha caído no arroio. Nossa, como a gente brincava. E de bolinha, de níquel par fica, eu não sei se vocês brincaram essas bolinhas de gude. Isso nós também Peguei um pouco brincava. Nossa, Terezinha de Jesus, deu uma queda, foi ao chão. Acudiram 3 cavaleiros, todos 3 chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão. Ai, a gente fazia uma roda e ficava. Dona Lídia, infelizmente o tempo é curto. Já terminou. Já, quer dizer, estamos chegando agora. Mas eu teria tanta coisa ainda para contar. Mas com certeza a senhora vai estar aqui conosco numa próxima oportunidade, né? E a gente também agradece você ter vindo aqui. Então, obrigado, Dona Lídia, né? E obrigado a todos vocês, nossos telespectadores. Continuem nos acompanhando aqui na Vale TV e também no Facebook e no YouTube.